Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Zacarias, a partir do capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: o castigo de diversos povos, peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente, Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como o resto, como o nosso Deus, e será como príncipe em Judá. E Ecrom como um jebuseu, e me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirarei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão depois que os tiverem sujeitado às pedras, às fundas. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. E encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os mancebos e o mosto as donzelas. Promessas feitas a Israel. Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um, porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso na peleja. Desde a pedra de esquina dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado. Porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhe assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos.
e viverão como seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cedro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. O castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Gemei faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o bosque forte é derribado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve vestígio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja, e as que restarem comam cada um a carne da sua companheira. E tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, em belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará as desgarradas e não salvará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Amém, glória a Deus.